Olá, amigos do canal Arregui. Esta semana, primeira semana de março, é o começo da hora da verdade para 7 equipes brasileiras que começam a disputar a fase de grupos da Libertadores. Uma delas já vem da pré-fase, que é o Internacional. Ele passou pela pré-fase, disputando contra 2 adversários, conseguiu chegar à fase de grupos. Outra ficou pelo caminho no primeiro embate, que foi o Corinthians, eliminado pelo Guarani do Paraguai. E nesta terça-feira, 4 desses times brasileiros já entram em campo tentando mostrar como estão os seus estágios de preparação. E aí é que vem a preocupação, porque a imensa maioria dessas equipes não se encontra num estágio ainda confiável. É evidente que todo o planejamento dispõe que a equipe vá chegando ao ideal aos poucos. Mas o ponto de partida é que está abaixo do que já poderia estar. Na minha opinião e na opinião de muitos torcedores e muitos analistas, é que eu tenho visto, acompanhado e visto os jogos por aí. Eu tenho tentado ver o máximo de jogos possível, né? Via internet, via televisão, tenho tentado acompanhar todos, tenho conseguido, porque eles raramente jogam no mesmo horário, né? Então tem dado para ver. Desta sexta-feira vai ser um desafio tanto que serão 4 times em campo. 2 deles entram em campo às 19h15. 19h15. O primeiro, um deles é o Internacional, que já vem com 4 jogos no seu passivo, né, no seu currículo de Libertadores 2020. Então já passou aquela frio na barriga, aquela caganeirazinha, né, todo aquele medo inicial de uma estreia. O Inter já passou por isso e vai se consolidando sob direção do argentino Eduardo Cudê. Não é um time ainda confiável, como foi nos melhores momentos com o Odair Hellmann, mas é um time de bons jogadores e é o único que vai jogar em casa. Não, é um dos únicos, né? Ele joga em casa contra a Universidade Católica do Chile. Não é um adversário assustador, longe disso, porque os chilenos, por mais que sejam competitivos, alguns deles, mas deixam jogar. Não praticam futebol de violência, de catimba, não é a característica do futebol chileno. São times que jogam, alguns deles, e deixam jogar. E nisso, deixar jogar, o Inter pode se dar bem na estreia. Esse jogo é pelo grupo E, que tem às 21h30 o outro encontro dos outros times, América de Cali e Grêmio. O time da Colômbia já foi 4 vezes vice-campeão, chegou a 4 finais e foi 4 vezes vice. O Grêmio luta pelo seu 4º título. É um time que está no estágio superior de estatura no futebol internacional, mas não tem reproduzido neste 2020 os melhores momentos que teve em 2017, quando ganhou a competição, em 2018 nem tanto, e muito menos 2019. O time tem dado algumas estagnadas, não tem brilhado, está passando por brilhareca, depende demais do Everton, ainda não se encontrou totalmente. Ainda tem a incógnita Diego Souza, fazendo até seus golzinhos ali como um centroavante agora de ofício, mas ainda assim requer um pouco mais de cuidado. É um jogo perigoso, porque os times colombianos sabem jogar, sabem ser velozes, têm eficiência de troca de passe. Nunca se despreze um time colombiano. Eles se consolidaram como uma força na América do Sul. Até ganharam competições recentemente. Então o Grêmio vai ter que se precaver, que depois vão ter esse grupo vai ter 2 grenais aí, o que vai ser muito bom. Ainda antes, às 19h15, pelo grupo G, o Santos estreia contra o Defensa e Justiça. O Santos, sob a direção do português Jesualdo Ferreira, não é o Santos que brilhou o ano passado com o Jorge Sampaoli. Mas é um time que deu mostras, principalmente no primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras no Pacaembu, no sábado, que pode resgatar um pouco daquele futebol. Mostrou alguns lampejos ali, o Soteldo muito bem, o Sanches muito bem. De repente o Santos pode se encontrar, mostrou alguma evolução. O Defensa e Justiça é uma incógnita, porque não é um time que faz grande campanha na Argentina, mas é um time da Argentina.
com todos os seus cuidados. Sempre tem um meio habilidosinho, esses times do país hermano. Então o Santos também tem que se precaver um pouquinho. Este grupo é o mesmo de Olímpia, que já foi 3 vezes campeão da Libertadores, assim como o Santos, e o equatoriano Delfim. Vamos dar um pouco tempo para ver como o Santos vai se comportar. E às 21h30, pelo grupo C, o Atlético, com TH, do Atlético Paranaense, recebe o Peñarol. O Atlético talvez seja o time brasileiro de maior incógnita, porque ele perdeu muitos jogadores importantes, está sob a direção do Dorival Júnior, que preconiza o futebol ofensivo, mas ainda não brilhou. No Campeonato Paranaense não vale considerar. Tá? Não consideremos estaduais tanto assim. É um time que ficou devendo. Perdeu de 3-0 para o Flamengo na final da Recopa, a Recopa Sul-Americana. Não está a Recopa do Brasil, né? Na Supercopa do Brasil. Não está muito bem ainda. É o time que carece ainda de maior estrutura. Os reforços ainda não se entrosaram totalmente. É o time que está sentindo a falta dos jogadores que saíram. E para complicar, o goleiro Santos se machucou. Vinha sendo até convocado pela seleção. É a vez do Jandrei, aquele que brilhou na Chapecoense, estava na Itália, veio emprestado pelo Atlético Paranaense. Esse grupo C tem ainda o Colo-Colo, que já ganhou uma competição, algo que o Atlético não conseguiu, e o Jorge Wilstermann, boliviano, que joga em Cochabamba. Tem altitude, mas não tão assustadora quanto a de La Paz. O Atlético também é um que está ali sob observação, digamos assim. Na quarta-feira, talvez os dois mais consolidados times brasileiros, um totalmente consolidado, o outro mais próximo disso, entraram em campo. Às 19h15, pelo grupo B, o mesmo que tem o Guarani, Paraguai, que eliminou o Corinthians, e o Bolívar com seus 3.660 metros de altitude em La Paz, o Palmeiras visita o argentino Tigre, time que não está bem colocado, está até na segunda divisão do seu país, mas é time argentino também, e o Palmeiras ainda não está aquele time que todo mundo espera sob a direção do Vanderlei Luxemburgo. Não faz uma campanha no Paulista. Briga até por ser um dos melhores times do campeonato, só perde para o Santo André ali. Tem bons jogadores, tem bom banco, mas ainda não consolidou um modelo de jogo. Este Palmeiras tem a cara, não tem dos melhores momentos do Luxemburgo e nem dos melhores momentos que esse Palmeiras pode dar. Então é um time que requer um pouco de cuidado, mas é mais time do que o Tigre. Eu diria até que é o favorito desse grupo, tirando a altitude de La Paz que complica, é o favorito desse grupo aí, é o mais próximo, depois do Flamengo, de estar perto a ele de um ideal para começar a competição. Este ideal está mais na mão do Flamengo, que entra em campo às 21h30 para enfrentar um velho conhecido, Júnior de Barranquilla, lá em Barranquilla. Quantas vezes o Flamengo Júnior não tem jogado nos últimos anos? Né? Sul-Americano 2017, se encontraram de novo em 2018, então sempre se encontrando por aí. E o Flamengo tem conseguido levar vantagem sobre o Júnior, né? Num grupo que tem o Independiente Del Valle, campeão da Copa Sul-Americana do ano passado, que decidiu com o Flamengo a Recopa Sul-Americana até uma semana atrás e perdeu, né? Perdeu um jogo por 3-0, onde tinha um a mais em campo. E também o Flamengo vai ao Equador 2 vezes, pegar o Del Valle em Quito e o Barcelona em Guayaquil, aí ao nível do mar. Mas são 2 viagens ao Equador com o desgaste que isso comporta. O Flamengo é o time que mais vai viajar aí. Colômbia é muito distante e o Equador 2 vezes também. O chão que o Flamengo percorrerá é muito grande. Mas, em compensação, é disparado, mas disparado mesmo, o melhor time brasileiro e sul-americano. Só o River ali vai brigar com o Flamengo ali. Então, ele estreia como favorito. Vamos aguardar aí, é um time que tem seus craques, um banco muito reforçado em relação ao ano passado, é aquele de quem se espera melhor campanha na Libertadores. É o mais cotado dos brasileiros para ganhar o título. E na quinta-feira, 21h, pelo grupo D, Binacional e São Paulo. O Binacional é um time jovem, peruano, né? Não, um time que ainda até ganhou o Campeonato Peruano, o último, tudo, mas não tem a tradição do São Paulo com seus 3 títulos de Libertadores. É um time acostumado, cascudo na história da competição, mas que anda devendo. São Paulo andou mostrando alguma evolução sob o comando do Fernando Diniz nos últimos jogos, vem de 3 vitórias pelo Paulista, o Pato parece que desencantou, tem feito seus gols. É um time que vai se encontrando ali, Daniel Alves jogando muito bem,
É um time que tem bons jogadores, está bem servido em todas as posições. São Paulo eu diria até que é favorito. Um grupo com outros campeões. Os outros dois times são campeões, a LDU, campeão uma vez em 2008, e o River Plate com seus 4 títulos, e talvez seja o time mais próximo do Flamengo na América do Sul. O São Paulo tem que se cuidar muito com a LDU, por causa da altitude de Quito. O River Plate fará com ele o duelo pela liderança da chave. Essa é a tendência. E assim vamos ver como vai ser essa primeira participação dos times brasileiros na fase de grupo da Libertadores de 2020. É isso aí, meus amigos. Inscrevam-se no canal Arregui.